a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Nós vamos agora meditar na palavra do Senhor. E hoje nós vamos ser breves, porque nós devemos um respeito a vocês, tá? Então nós temos aí meia hora para a gente concluir a celebração desta noite. E nós percebemos hoje que foi o título da nossa mensagem, foi Sacrifício de Louvor. É o título da nossa mensagem, foi Sacrifício de Louvor.
O nosso texto é Hebreus 10, de 19 a 20. Por que um sacrifício? Porque todos vieram com reservas. Todos queriam, mas não queriam. E todos vieram. E vocês perceberam a alegria de poder participar. Isso é um direito constituído por Deus a todos que têm fôlego. Todos que têm fôlego precisam louvar o Senhor. E o sacrifício não é tão sacrificial, porque o que era para ter sido feito já foi feito. Então nós precisamos usar daquilo que o Senhor nos deu para glorificar o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso, em Cristo Jesus. Isso é possível por meio de Cristo. Sentado como estão, eu queria ler do 14 até o 18 de Hebreus. Aí você mantém a Bíblia aberta, que nós vamos discorrer até o 22. O versículo 14 diz, Hebreus 10, a partir do 14. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre o que está sendo santificado. Aqueles que estão sendo santificados receberam por meio de um único sacrifício. E ninguém pode dizer ao contrário disto. Versículo 15. O Espírito Santo também nos testifica a respeito. A respeito de quê? Que esta aliança que farei, versículo 16, com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, colocarei as minhas leis em seus corações e as escreverei em vossas mentes. O 17, e acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Gente, o autor de Hebreus, ele nos traz aqui uma afirmação de que já foi definido. E quando foi definido? Antes da fundação do mundo. Como? Pelo um preço muito alto. E nós éramos piores do que nós somos agora. Acredite, eu já fui bem pior. E quem me conhece sabe que eu não sou flor que se cheira. A Adalé até que me cheira. Quando eu cheguei hoje, que ela olhou para mim e disse assim, o senhor está bem? Ela percebeu que eu perdi 4 quilos. Ela olhou para mim e pensou que eu estava doente, só porque eu perdi 4 quilos. Eu até fui mal para ali, mas tudo bem. Gente, nós convivemos juntos, trabalhando para Cristo. É impossível nós não conhecermos o que Cristo fez como sacrifício. Então, nós percebemos esse sacrifício um na vida do outro. É possível. Nós temos uma ideia central. E qual é? Nós precisamos nos manter firme na fé, com paciência, em ação de graça, para louvar e dar glória a Deus. Na proximidade, está muito perto, às vezes, o palito de fósforo e aquela lixinha, dá uma riscadinha, acende. Mas isso é normal, porque nós somos as pessoas que fazem as coisas certas. Por quê? Por causa de Cristo. Porque nós fazemos as coisas certas em Cristo. E às vezes, como ela me falou, ela não tinha liberdade para falar para outra pessoa. Ela disse, o senhor está bem? Eu poderia pensar milhares de coisas. Eu até brinquei, né? Falei do episódio do Chaves. Então, quando nós convivemos muito perto, nós não podemos olhar um para o outro e ver simplesmente pelos olhos carnais. Pelos olhos que essa terra, já dizia minha vovó, há de comer. Eu dizia, não, ela ainda diz isso sempre.
a gente tem que olhar pela fé. Se você for mais adiante, no capítulo 11, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Então nós percebemos até sem querer, por isso que eu citei o exemplo aqui da Aldaléia, as coisas boas que têm acontecido. Assim como nós precisamos estar atentos às coisas que não são muito boas, e não é para julgar, não era para condenar, porque nós não morremos por ninguém, nós não somos árbitro de ninguém, nós precisamos olhar, e não importa o que você vê, veja por meio de Cristo, que fez um sacrifício agradável. Ele se entregou. E a nossa responsabilidade hoje, meus amados irmãos, é fazer com que essa aliança, ela continue firme em nossos corações. E quando eu falo em coração, eu falo o Espírito Santo, não falo do sentimento, não falo da bomba, não falo daquele que está fazendo com que o sangue venha a circular, não, o Espírito Santo. Você sinta não com o coração, mas sinta com o Espírito Santo, para que as nossas mentes sejam renovadas. E muitos de nós queremos nos sacrificar inutilmente, porque o Senhor já fez o que tinha que ser feito. E ninguém pode anular sacrifício no qual pagou o pecado. Sacrifício o qual nos convence que nós temos pecados. E Ele não lança os nossos pecados em rosto. Ele perdoa. Então imagine o que foi feito. Foi pago e ele vai continuar sendo pago, não tem como rasgar ou amassar a cédula. E agora eu continuo pecando e os meus pecados são perdoados. Então imagine que algo foi feito para você, por você, em Cristo Jesus. E o que foi feito? Reconheça que você é pecador e que Jesus morreu por você. Reconheça dessa maneira, para que você tenha um sentido real dos acontecimentos. Ele diz: eu vou escrever nas suas mentes o que realmente vocês têm que viver, ser ou fazer. Consagrar é só o que nos resta. Nós escolhemos o dia da celebração da ceia para tentar fazer isso. De maneira religiosa, evita certas coisas, evita alguns ambientes, evita de alguma maneira até pensar que é para chegar nesse momento santo, imaculado, não sei como é que essa pessoa pensa. Mas a religião, ela não pode mudar a sua vida. Os filósofos, eles não podem mudar a sua vida. Os médicos, eles também não podem mudar a sua vida. Pastor, mas eles não podem mudar a sua vida. Os nossos governantes, eles não podem também mudar a sua vida. O apóstolo Paulo, ele explica a importância de nós entendermos. Ele vai dizer no versículo 1 do capítulo 12: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável. E aí nós percebemos que quando ele fala de corpo, não está falando da matéria, não está falando da alma, não está falando do espírito. Ele está falando de uma completude. Tudo precisa ser entregue ao Senhor. Não podemos nos entregar com reserva. João Calvino, o qual o Jonathan segue, ele diz: a totalidade do que fomos formados pertence a Deus. Não existe
uma reserva. Não existe dois pensamentos, não existe dois caminhos, não existe duas vontades. Existe o Senhor, Deus de todos. Nós precisamos, meus amados irmãos, entender que o Espírito Santo, ele veio a habitar e agora é de uma vez para sempre. E esse sempre é eterno. Imagine tudo que você conhece como ideia fora da vontade de Deus é inútil. O John Stott, estou trazendo esse comentarista em tua homenagem, tá, John? Ele diz que nós precisamos viver de maneira santa e agradável. Lógico que ele pegou isso da Bíblia, o John Stott. E aí você pode estar dizendo assim, isso é impossível. Eu não conheço nenhum crente, vou falar só dos crentes, que é o que eu tenho mais relacionamento, que seja santo e que venha estar se santificando, ou que é pior, que seja agradável. O autor de Hebreus, quando ele escreve no capítulo 10, versículo 25, ele diz: não deixeis de congregar como é costume de alguns. Aí você pode pensar, Senhor, eu quero te servir, mas eu não quero ir para a igreja. Lá na igreja tem pessoas estranhas, e elas não são fáceis. Vou falar só de ti agora, tá, Diana? Elas não são fáceis de conviver. Eu posso te servir do meu jeito, na minha casa. Eu mando o dízimo, eu vou estar lendo a Bíblia 3 vezes ao dia, eu vou louvar o teu nome, mas eu não quero conviver com essas pessoas. É possível? Não é possível. O sacrifício foi feito e ele não pode ser desfeito. E não existe cristão sozinho. Nós precisamos entender que você pode ser quem você gostaria que fosse. Na verdade, você pode ser quem você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Você só não pode adorar sozinho. De alguma maneira, aqui na IBCN eu posso falar, eles não são muito agradáveis, principalmente o Vitor também. Não são, o William, não são pessoas agradáveis de conviver com eles. O pastor. É difícil. Então, por que Deus vai querer que eu conviva com algo que Ele mesmo sabe que é difícil? É porque tem um negue-se a si mesmo. Você não pode tentar fazer um sacrifício ou tentar consertar o inconsertável. Você não é Deus. Você não é Jesus. Você não é o Espírito Santo. E quando nós falamos de um sacrifício vivo, santo e agradável, é possível. É possível. E não é que você vai se sacrificar, é que você vai olhar para o que já foi feito. Foi feito, e Deus, Ele não nos aceita como sacrifício vivo e agradável, Ele não nos aceita no sentido de querermos usar as nossas habilidades, as nossas capacidades, e alguns dizem que é até perfeito. Ele não aceita isso. Essa não é a base, essa não é a regra de ser santo, perfeito e agradável. Você pode estar pensando, isso é impossível. Não é impossível, porque isso já foi feito. A santificação, ela é um processo, e é por isso que nós fomos colocados nessas 4 paredes. Nós tivemos esse mês de convivência que foi muito difícil, foi gostoso, foi maravilhoso, mas foi difícil. Nós lutamos contra a nossa própria natureza, e foi difícil. Se nós fizermos uma entrevista pessoal, como foi difícil. Por que eu tenho que ir? Por que eu tenho que estar? Por que eu tenho que receber essas pessoas na minha casa? Eu sei que na grande maioria não fizeram essa pergunta logicamente, perfeitamente, para que todos entendessem, mas dentro de si houve, e alguns disseram, por que eu me meti nesse negócio? Porque o sacrifício
já foi feito e você não pode anular. Você não pode anular. Já está feito. E mais uma vez eu quero ler para vocês, para que vocês guardem isso. Eu preciso me manter firme. Estou falando de mim, nem estou falando de você. A minha fé, ela precisa ser trabalhada com mais paciência. E dentro dessa paciência tem que ter ação de graça, louvor e glória a Deus. Gente, isso é igual para todo mundo. Não subestime o Espírito Santo que te conhece, que te escolheu, que sabe o que você tem passado. Do versículo 19 em diante, até o 22, ele diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, o grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Você sabe que essa água é Jesus. Meus amados irmãos, aproximar de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé é você viver o Evangelho sem reserva. Você não precisa aparentar ou tentar, de alguma maneira, mostrar aquilo que você não é. Você precisa ser você mesmo. E a convivência, o relacionamento, ou até mesmo o desgastes. Logo no início, o Márcio falou que lá na casa do Rafael tem um espelho. E ele vai contender com o espelho. E por que você não vem para o nosso meio? Porque você não é alguém convicto da fé que você tem. Quando eu falo do nosso meio, não falo da igreja. O meio daqueles que são declarados culpados. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque você não se une com pessoas santas que se declaram culpados. Nós sabemos que dentro da lei, se você confessar, você tem sua pena diminuída. Marco Antônio, está por aí? Tu quer brócolis? Quer brócolis? Não vou fazer essa brincadeira contigo que não vai dar certo. Paulo, cadê você, Paulo? Não está o Paulo. Entre brócolis, nem sei falar brócolis, e sorvete, qual que tu escolhe? Ah, agora deu certo. Entre um tomatezinho cru, assim, com cebola, e um esquilho, qual que tu escolhe? Esquilho. Os pais vão brigar com ele. Às vezes os pais vão até corrigir ele, porque esquilho não é saudável. Sorvete, eu gosto, mas não é saudável. Não é saudável. Agora pense, alguém pode dar uma assistência lá fora, por favor? Os pais, eles são maus por querer que seus filhos comam brócolis? Os pais são maus porque ele quer que os filhos comam tomate, cebola, alho. Os pais não são maus por isso. Deus tem sido mau com você porque Ele não tem dado aquilo que você quer? Deus tem sido injusto com você porque Ele não permite que aconteça aquilo que você gostaria? As nossas orações, elas são antropocêntricas e elas estão centradas naquilo que nós queremos. É igual o Marco Antônio.
Entre o esquilho e o tomate, eu vou querer o esquilho. Então pense no que Jesus fez. Ele pagou um preço muito alto e não tem como desfazer. Então vai ser do jeito dele. Não tem como desfazer. E você não tem a capacidade de escolher o que você quer. Ele escolheu para você. E com certeza, com toda a certeza absoluta, até mesmo eu não gosto, não é que eu não gosto do tomate, eu não gosto da pele do tomate. Se eu encontrar ela, a minha liga, da cebola eu não gosto do cheiro. Mas é o melhor para mim. Então tem coisas que você talvez não goste, você não aceite, você não queira, mas não tem como você mudar. Vai acontecer exatamente como Deus determinou que vai acontecer. Ele não está preocupado se você gosta, se você aceita, se você quer. Ele simplesmente vai fazer. E hoje você não tem visão, porque a sua mente é limitada, nós somos pessoas limitadas. Mas quando você entender o sacrifício, que o Espírito Santo controlar a tua vida, dominar a tua vida, essas coisas que eu acabei de citar, até pelo fato de ser valoroso para as crianças, mas para nós não tem mais significância. Hoje nós sabemos o que é importante para nós. Nós até caímos de alguma maneira, mas o que é crucial nós conseguimos praticar. Cadê a Regina? A Regina está ali. Lá nos 15 anos, o celular dela tocou lá, estava escrito, toma remédio. Todo mundo lá se divertindo no celular, ela pega, a hora do remédio. Não foi, Cris? E ela disse, mas eu já tomei, mas o celular continuou tocando, porque foi programado. Então pense nisso, como é que Deus trabalha na tua vida. Ele vai fazer. No caso dela, já deve estar sentindo, né? Então ela está fazendo isso com mais facilidade. Mas nós, os jovens, você sabia que hoje é o dia do idoso? Sabia, Glória? Hoje é dia de parabéns, tá? Nós só fazemos as coisas quando realmente nós sentimos na pele. Mas imagine o que Deus escolheu para você. Ele escolheu do bom e do melhor. Gente, foi o sumo sacerdote, foi o rei, foi o profeta. Foi ele que fez todas as coisas. Confie nele. Quando esse sacerdote acabou de oferecer, eu estou lendo Hebreus 7, 27. O sacrifício diz que foi para sempre o único sacrifício. Não existe mais outro. Então não te preocupa do que é que tu gosta, dependa de Deus. Ore para que a tua oração seja para que tu consiga gostar já do que está acontecendo. Se você for passar lá para o capítulo 11, onde eu disse que o justo, isso é Paulo que fala em Romanos, mas em Hebreu diz que não é por fé, é por vista. O justo é o contrário. Ele não vê, ele não entende, ele não compreende. Ele simplesmente acredita. O improvável é real em Deus, em Cristo, no amado. E é a resposta que eu e você precisamos para a certeza da salvação. A salvação é uma realidade, não é uma proposta, é uma certeza. E com todo respeito aos presentes, todos, você pode provavelmente em 99,9% de chance de ser um salvo, mas não sabe disso. E a culpa é de Deus? Não. Ele escolheu você. Só que você não sabe, mas haverá um momento que ele vai dar essa resposta. O salmista, no Salmo 50, versículo 14, ele vai dizer, ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão, cumpra os seus votos para com o Altíssimo. E o que é que tu sabe fazer? Pecar. O que é que tu gosta de fazer? Pecar. O que é que tu é mais experiente? Pecar. Essa é a tua natureza. Por natureza, você é pecador. E o que é que resta aqui para você?
assumir a sua culpa. Eu queria trazer 2 palavras de efeito, mas eu vou repetir 3. A primeira é os nossos privilégios. Qual é? Nós temos um acesso pessoal, por meio de Cristo. Em qualquer momento, em qualquer hora, nós temos acesso. E também nós podemos crescer na fé. Nós podemos desfrutar da alegria. E nós podemos adorar junto. 2 palavras. Nós temos e nós podemos. Nós temos e nós podemos. Gente, isso não depende de você. Foi algo que ele já fez. E aí, no meio dos presentes, se você não tem certeza, isso é problema teu. Mas que você tem acesso, o véu foi rasgado, de cima para baixo. Nós temos acesso. E nós podemos crescer na fé e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos desfrutar. Nós precisamos entender que nós somos as pessoas que o salmista diz, como somos felizes. Simplesmente porque nós tememos o Senhor. Aí você pode estar se perguntando, pastor, eu não sou feliz. Gente, felicidade... Vamos olhar para, que eu citei, mas não falei nada sobre. O capítulo 11, ele vai falar da galeria dos heróis da fé. Gente, não tem nenhum herói lá. Não tem ninguém super importante. Ele vai falar de Daniel, vai falar de Moisés, vai falar de Davi. Pastores, não são importantes? Bom, olhando agora, depois da história passada, sim, mas vai falar isso para ele, vai falar para Daniel, dentro da cova dos leões, olha, tu é muito importante, por isso que Deus te colocou aqui junto com os leões, tu é importantíssimo. Que herói é esse? Vai falar para José sendo vendido pelos seus próprios irmãos, e depois etc, até que lembraram dele. Esse é um perfil de super-herói. Vai lembrar de Moisés trabalhando no deserto com aquele pessoal fácil. Vai olhar para Abraão, o pai da fé, sai da tua casa, da tua parentela. Ele levou o sobrinho, herói, está aqui. Se você for ler a galeria dos heróis da fé, ele está lá. Vai falar de Jefté. Senhor, primeiro que aparecer, eu vou sacrificar. Eu acho que ele pensou que apareceu o gato, o úpsilo, alguma coisa. Apareceu a filha dele. Que herói! Agora pensa em você. O sacrifício foi feito. Não tem espaço mais na Bíblia para você, embora combinar, tá? Mas existe uma proposta que foi idealizada pelo Criador de todas as coisas. E ele diz que você... exatamente você tem acesso. Você pode, você tem acesso e você pode. E se tivesse um diário escrito, como ia ser a tua vida, o problema é que tu está escrevendo o diário agora, então tu não sabe como é que vai ser. Mas tu precisa acreditar nisso, já foi feito, não tem como anular. Ele fez em fidelidade a ele mesmo, mas o beneficiado é você. Nós chamamos isso de sentido vertical. Já foi feito. De cima para baixo. E como é que eu vou ter certeza que foi feito por mim? A cruz tem um sentido horizontal. Então, se você está bem com você, naturalmente você está bem com seu irmão. E se você está bem com você, está bem com seu irmão, você está bem com Deus, porque isso partiu dele. Agora, se no sentido horizontal você não está bem, você precisa rever os seus conceitos agora. Se não existe o horizontal, não existe o vertical. A cruz,
onde o Senhor Jesus entregou a sua própria vida. E toda vez que nós falamos de cruz, nós celebramos o culto de ceia. Nós precisamos ver a nossa culpabilidade. Você se lembra dos 2 ladrões? Qual deles é você? Talvez você seja aquele que duvida, que critica e diz: tu és o Filho de Deus? Se tu és Filho de Deus, salva a ti e a nós. É a tua história que está acontecendo agora. Quando eu falo que o sacrifício já foi feito e ele não pode ser anulado, e foi por você, eu vou colocar essa palavra por você, para que você tenha fé em Deus. É prático, porque eu estou falando isso para você agora, mas você não sabe o amanhã. Nem eu sei o que vai acontecer. Mas imagine o episódio. Tu és? Não, não faça essa pergunta. Senhor, tu és o Filho de Deus. Eu creio no sacrifício que o Senhor fez. Entregar, que sacrifício gostoso. Ele entregou a própria vida. O próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Talvez é o que você está fazendo agora. Senhor, esta mensagem não é para mim. Essa mensagem não é para mim. Mas pense nisso. O outro ladrão, ele disse: homem, eu e você, nós somos culpados. Deixa que seja assim, deixa que aconteça assim. Sossega, será que nem na tua morte, e eu não sei se hoje é o teu último dia, mas você precisa tomar uma decisão. Não, reconhecer que foi tomada uma decisão. Não, reconhecer que você é o escolhido de Deus. Você é ou não é o escolhido de Deus? Porque se você decidir em reconhecer Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, a fé salvífica, Deus transporta você das trevas para as luzes, para a maravilhosa luz. Quando é agora, o reino do amado já foi implantado. Isso você precisa pensar muito sobre isso. Não para tomar uma decisão, mas o que você vai fazer com essas informações? Talvez seja até o reavivamento de informação. Mas o que você vai fazer durante essa semana? Você só precisa conhecer que você é culpado. E hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi essa palavra direcionada ao outro ladrão na cruz. Ele não disse que pode ser, eu vou ver se eu consigo lá alguma coisa. Ele disse que é uma certeza. E essa certeza, ela está sendo apresentada também nesta noite. E quando eu falei de horizontal e vertical, pense nisso. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Nós estamos falando de uma oportunidade única. Amanhã nós não podemos fazer nada. Mas agora, o texto de Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Essas pessoas que você conhece, que já estão aqui antes de você, que você tem até uma admiração, elas não são melhores do que você. Talvez a nossa garota propaganda, que é a nossa modelo de exemplo, que é essa senhora que está sentada aqui na frente. Nós tivemos no aniversário ontem o que falaram daquela menina, a trajetória. Mas ela também não é melhor do que você. Nenhum dos presentes é melhor do que você. Você é único para Deus. E você precisa apresentar a Ele, mesmo sem querer, mesmo sem saber, um sacrifício de louvor. Meus amados irmãos, nós nos reunimos mais uma noite
nós vamos chamar mais uma vez para que você venha à mesa e obedeça. Mas eu posso obedecer sem vir à mesa? Pode. Nesse momento é um momento ímpar, singular, particular, pessoal. Não tem marido, não tem filho, não tem tio, não tem primo, não tem ninguém. É só você e o seu Deus. Vamos nos reunir. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Mas você não pode ignorar tudo que você ouviu nessa noite. Na verdade, tudo que você viu e ouviu. Eu não sei o que você sentiu. Se for sentimento, deixa ele de lado. Fique na dependência. E nós estamos te oferecendo uma oportunidade única. Assuma a sua culpabilidade. E permita que o Espírito Santo controle a tua vida. Sempre